Está chegando até você mais uma vez o Horizonte Debate. A luta pela vida. As doenças trazem sofrimento, mas também aprendizado. É preciso entender como o corpo é um todo orgânico, para depois buscar uma vida equilibrada e saudável. No programa de hoje vamos conversar sobre o câncer, talvez a mais ingrata das doenças, as formas de tratamento, a importância da prevenção e como o apoio familiar é fundamental. Então não saia daí, nosso programa está só começando. Participam conosco hoje o oncologista da Oncomed BH e da Polícia Militar, Alexandre Chiari, a coordenadora do Grupo de Assistência aos Portadores de Câncer, Márcia Virgili, e o coordenador do Programa Estadual de Combate ao Câncer do Colo do Útero e Mama, Sérgio Bicalho. E claro, você também é convidado a participar do nosso debate. Hoje estamos falando sobre o câncer. Então mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para o telefone 3209-0115. Caros convidados, boa noite. Boa noite. É um prazer tê-los aqui para tratar de uma doença, quer dizer, doença é sempre ruim, mas de uma doença considerada muito ingrata, talvez a pior delas pelo estigma que historicamente se passou para as pessoas. Doutor Alexandre, como que nós poderíamos definir o que é o câncer? O câncer é uma situação caracterizada não por uma doença única, são diversas doenças que têm em comum o fato de um crescimento anormal de células que tem o potencial de invadir estruturas, cair na corrente sanguínea e disseminar por todo o corpo. Tá? De uma forma geral, o que acontece é que nós temos mecanismos, a célula normal tem mecanismo de autorregulação. A gente tem uma preservação constante, né, que é chamada de apoptose, e quando há algum motivo que ocorra na célula, alguma desorganização, ela pode começar a crescer de forma desorganizada e crescer e invadir outras estruturas. Então, esse crescimento desorganizado é o que torna o câncer uma doença muito grave? É um crescimento desorganizado, a invasão de estruturas sadias, tá? Tornando-as não funcionais, tá? A secreção de substâncias tóxicas e, de uma forma geral, é isso que causa, que dá uma gravidade muito grande à doença. Vai gerando o depauperamento do organismo, né? Doutor Sérgio, eu poderia dizer, senão o senhor me corrige, por favor, poderia dizer que o câncer é uma espécie de emperramento da máquina corporal? É quando o corpo dá sinais de que a programação dele está terminando? Ou não chega a esse apocalíptico todo? Não, na verdade, assim, quando a gente fala do câncer, é uma doença misteriosa, né? E que causa muito medo, né? A própria palavra, né, deixa as pessoas muito assustadas e quando você fala isso com a paciente, realmente é um momento muito difícil na vida dessa paciente porque ela se vê ameaçada, né? Ela se vê, pela primeira vez, ela vê a vida dela podendo ameaçada realmente. Então, mas é uma situação que pode acontecer também em todas as idades, né? Crianças podem ter câncer também. De qualquer forma, é um desequilíbrio na harmonia do organismo, é uma situação realmente delicada para o indivíduo. Ok, obrigado. Márcia, doutor Sérgio já acenou ali para o diagnóstico. Você considera que o momento do diagnóstico, o momento de dar a notícia para o paciente, seja o mais crítico ou um dos mais críticos? Acredito que um dos mais críticos, principalmente porque é nesse momento que vai nortear um pouquinho esse tratamento. Se a pessoa vai demorar ou não para fazer o tratamento, como é que ela vai lidar com isso, como é que ela vai passar para a família, como é que vai ser esse suporte, né? Como que ela vai enfrentar esse momento. Acho que é o principal de tudo. E nesse momento, que ajuda, por exemplo, o profissional da sua área pode dar para o paciente? Eu acredito que a gente fala que é uma quebra de simbolização, na verdade. O que é? A pessoa, até aquele momento, ela tinha uma vida, tinha uma história, e no momento em que é colocado
Eu acho que eu não acredito que seja só o câncer. Qualquer notícia que cria um impacto, né, o câncer cria um impacto, quebra, né, esses ideais que ela tinha para a vida, a história de vida, e ela vai ter que ressignificar tudo isso. Né? E esse momento aí, a psicologia é muito importante. Né? Porque se Agora, o câncer não é sentença de morte mais, né? Não, não. Tá certo. Bom, vamos conversar aqui com o doutor Alexandre. Então, o câncer não é sentença de morte. Como normalmente se pode fazer um diagnóstico? Há pessoas que às vezes veem um carocinho no corpo, já desenvolve aquele medo, aquele pavor de estar com câncer. Eu acho que é fundamental que as pessoas tenham ideia que o câncer não é uma doença única, como eu falei, existem diversas, e várias vezes as pessoas perguntam quando que vai ocorrer a cura do câncer. Existem vários tipos de câncer que têm cura, inclusive em fase avançada, como, por exemplo, os linfomas, tumores de testículo, as doenças germinativas, né, os tumores de ovário de células germinativas, ou seja, existem alguns tumores, tá, em torno de 30%, que são quimiocuráveis, são curáveis com o tratamento sistêmico. E a maioria dos tumores sólidos de mama, de pulmão, de estômago, são curáveis quando em estágio inicial, quando a doença é diagnosticada no momento inicial, não quando já ocorreu a metástase, que é a implantação de célula em outros órgãos. O diagnóstico ele deve ser feito antes da fase clínica, que a gente chama de uma fase assintomática, que é o momento ideal de se fazer o diagnóstico, porque a chance de cura é muito maior. Né? Como, por exemplo, a mamografia no câncer de mama, tá? É feita um diagnóstico precoce, e quanto menor o tumor, logicamente, maior a chance de cura. O Papa Nicolau no câncer de colo uterino, que é feito o diagnóstico numa fase subclínica. Então, o mais importante é a prevenção secundária. São exames de screening para se fazer um diagnóstico numa fase inicial. Agora, muita pessoa que às vezes é até esclarecida, mas tem medo, né? Tem medo de fazer a mamografia, exame de próstata e constatar alguma coisa. Há pessoas que dizem assim, quem procura acha. O que o senhor diria para essas pessoas? Infelizmente, não faz sentido isso. Né? Às vezes, a gente ouve isso realmente por parte do paciente, mas não faz sentido. É fundamental a conscientização da população de que o diagnóstico precoce é o caminho, tá, para se fazer um diagnóstico numa fase onde a doença tem o potencial de cura. O tratamento vai proporcionar a cura ao paciente. Se eu perguntar para o senhor assim, nos últimos 20 anos, o que evoluiu no tratamento do câncer? O tratamento evoluiu muito. Tá? De 20 anos para cá, no tratamento especificamente no tratamento sistêmico, no tratamento de quimioterapia, que é o tratamento que vai para todo o corpo e age na célula cancerosa, houve evolução em termos de diminuição de efeitos colaterais dos quimioterápicos, muitos agentes-alvo. O que vem a ser agentes-alvo? São drogas que agem em determinados pontos, alguns passos celulares, em algum tipo de gene, e isso aí traz uma maior efetividade, uma maior eficácia das drogas e menos efeitos colaterais. Ok. Bom, então a esperança também cresce para os portadores da doença, né? Doutor Sérgio, qual que é o objetivo do Outubro Rosa? Nós fazemos esse programa aqui todo ano, mês de outubro, a pedido dos telespectadores, né? Na verdade, está relacionado com isso tudo que a gente está conversando, porque na verdade, o Outubro Rosa é um mês simbólico da luta contra o câncer de mama, mas serve de alerta, né? Eu acho que é importante a gente estar conversando sobre isso, assim, para as pessoas se cuidarem. Na verdade, a mensagem maior é um alerta para a pessoa se cuidar. Existe uma intensificação da mídia em cima do Outubro Rosa, mas justamente com o intuito de chamar a atenção das pessoas para os cuidados com a sua saúde, né? Ou os cuidados com a prevenção do câncer, né? E o Outubro Rosa está focado no câncer de mama e está relacionado com o que o Alexandre falou, que é justamente assim, muitas pessoas não se cuidam, uma parcela significativa da população não investe em prevenção, né? Prevenção justamente é você procurar um médico estando saudável. Eu vou fazer o meu check-up, então você realiza os seus exames de sangue, né? Avalia a pressão, faz a mamografia, as mulheres, o Papa Nicolau, o homem deve fazer o toque retal.
Então, assim, a gente falando dessa forma, parece assim uma coisa corriqueira, mas não. Existe realmente assim, uma parcela significativa da população que não se submete a isso, não vai ao médico, ou só vai quando está com algum sintoma, quando já está sentindo dor, ou quando encontra um nódulo. Quando está emagrecendo muito. Pois é, e a gente está falando de uma doença que é traiçoeira, né? O câncer ele não causa dor numa fase inicial, ele não causa sintomas nítidos, né? Então a gente tem que se antecipar, a gente tem que se amar um pouco mais, investir na nossa saúde, nos cuidados preventivos, né? Nos hábitos saudáveis de vida, né? Para então prevenir essa doença. Ok, estamos apenas iniciando. Antes de irmos para o intervalo, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte. Fazer parte é a expressão de comunhão com a nossa Igreja Católica. Faça parte você também, ajude a Arquidiocese de Belo Horizonte a construir a Catedral Cristo Rei. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre os tratamentos do câncer. Participe conosco, mande e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Mas é melhor se você ligar, 3209-0115. Márcia, explorando você que ficou caladinha no último bloco. Como tem sido o trabalho de vocês lá no grupo de apoio às pessoas com câncer? Como que tem acontecido as histórias, seguramente algumas meio tristes, mas histórias também de pessoas que se elevam, que resgatam a vontade de continuar vivendo? Sim, a gente vê bastante. Lá a gente fortalece muito a questão da pessoa, né? Tanto que a gente não usa a palavra paciente lá, a gente usa a palavra usuário. A gente fala que lá não tem lugar para pacientes, são pessoas ali e que mesmo diante das dificuldades, eles são capazes de fazer algo. Então, a gente tem os tratamentos, a gente tem as oficinas, a maioria das oficinas são feitas por eles, né? Eles mesmos fazem tratamentos alternativos. É uma espécie de grupo de autoajuda? Não é de autoajuda, não, é de assistência. Tá. A gente oferece esse apoio, a gente oferece os atendimentos, tem psicologia, nutrição, enfermagem, fonoaudiologia, fisioterapia. A gente tem tratamentos alternativos, o reiki, a acupuntura. E como que uma pessoa pode procurar esse grupo? Pode se tornar um usuário? Geralmente é passado pelas assistentes sociais dos hospitais, que passa pela assistente social do grupo, né? Mas se não for pelo hospital, pode estar ligando para o grupo e falando diretamente com a assistente social. Sim, doutor Sérgio. Eu acho esse trabalho dela muito interessante e muito importante, porque a pergunta que a gente faz é por que algumas pessoas conseguem realmente sobreviver ao câncer e outras não? E eu acho que muito está relacionado à força que a pessoa desenvolve para vencer aquela doença. Então, eu acho que esse suporte psicológico, ele é muito importante. A pessoa acreditar, ter fé, ou seja, resgatar aquela força que existe dentro dela, acreditando que ela vai vencer, isso é muito importante, isso faz muita diferença. Então, eu acho que o trabalho... Tá. Que a massa... Agora, então, nesse sentido, o senhor julga que a vivência religiosa pode ajudar a pessoa? O que os três, por favor? A pergunta me surgiu aqui agora. Sim, doutor Alexandre. Isso é um fato que a gente vê no dia a dia, na prática médica, e existe um estudo muito interessante que foi apresentado há uns 3 anos atrás no principal congresso que tem de oncologia, uma análise retrospectiva. Logicamente, toda análise retrospectiva não tem um nível de evidência muito alto, mas é uma análise que bate muito com a vivência de quem trata o paciente no dia a dia, no câncer no dia a dia. Os pacientes que têm fé, tá? O grupo de pacientes que tinham fé, não estou falando especificamente de uma religião, mas que acreditavam em Deus, na transcendência, enfim. Eles tinham uma sobrevida estatisticamente superior. Tá? O paciente que tem
o foco acredita mais, né? E geralmente não se entrega à depressão, ele tem uma sobrevida maior. Ok, uma outra pergunta. Quais são os tipos de câncer mais comuns? Olha, existem diversas classificações de câncer, tá? O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, em 2012, registrou 500 mil novos casos de câncer no Brasil. Infelizmente, 500 mil de casos em um ano, casos novos, tá? O tumor mais frequente, o câncer mais frequente, é o câncer de pele não melanoma, que é classificado de melanoma, não melanoma. O não melanoma é o mais frequente, que é o base celular e escamo celular. E o câncer mais frequente no homem, disparado, é o câncer de próstata. Foram 60 mil novos casos em 2012. E na mulher, o câncer de mama, que houve 52 mil novos casos em 2012. Bom, normalmente se diz também que uma vida saudável é uma das formas de prevenção. Queria escutar o Dr. Sérgio. O que é uma vida saudável? Na verdade, é interessante. O que eu mais prescrevo no meu consultório são hábitos saudáveis de vida, que começa com uma boa dieta, né, e a prática de atividade física. E é interessante quando a gente questiona os pacientes, assim, o grande percentual que não realiza, em primeiro lugar, a atividade física. Então, o sedentarismo entre as pessoas é enorme. Quer dizer, então as pessoas acham que se elas estão correndo para o trabalho, isso vale como atividade física. Se elas se movimentam em casa, limpando a casa, isso vale como atividade física. E não é assim. E a outra questão é a alimentação. Como as pessoas se alimentam mal. Você vai no bandejão, você vê as pessoas, o que elas colocam no prato, você nota assim, que falta orientação. Carboidrato, carboidrato, carboidrato. Na verdade, a comida básica do brasileiro ela é muito saudável. Então, eu vou lembrar rapidamente, o arroz com feijão é uma combinação fantástica. Uma proteína, que pode ser um pedaço de carne, frango, peixe ou ovo. E as verduras, né? O alface, o tomate, todas as verduras. Ou seja, o que vier da horta, né? e do pomar é válido, né? Então, isso é saudável, isso é saúde, né? Essa combinação simples seria suficiente. Tá certo. Bom, vamos ouvir a Márcia mais um pouquinho lá com o trabalho no grupo. Veja bem, uma pessoa que teve câncer, daí a 3, 4, 5 anos, ela descobre uma metástase. Como ajudar uma pessoa nesta reincidência da doença? Não sei se é reincidência o termo, ou enfim, de repente estava ali recaída. Tá certo. Eu acredito que é até um momento um pouquinho mais tranquilo do que a primeira vez. Sim, mais tranquilo. Ela já está escolada porque ali. Já conhece mais ou menos como é o que é o ritmo, né, hospitalar, o tratamento, apesar que não quer dizer que seja o mesmo, né, mas já tem um certo conhecimento. Né, isso traz uma tranquilidade. Tá. Agora, uma pessoa que descobre o câncer, é possível que ela viva feliz, Márcia? É complicado essa palavra feliz, né? Mas eu acredito que ela consiga sobreviver bem, ter uma vida tranquila, sim. Tá. Eu acredito, é complicado falar viver feliz, porque eu acho que não é todo mundo que vive feliz, né? Mas dá para ter uma vida tranquila, sim. Correto. Tá bom. Uma outra coisa muito importante que normalmente as pessoas dizem, porque quando adoece alguém na família, a família inteira adoece. Qual que deve ser o apoio da família, Márcia? Eu não diria da família, ela teria que ter um apoio. Né? Nem sempre as famílias são estruturadas, né? Essa pessoa tem que estar procurando um apoio, que seja dentro da família, que seja na comunidade em volta, que seja com os amigos, mas que tenha esse apoio. Né? Tá certo. Nesse sentido, poderia dizer, doutor Sérgio, que a presença dos amigos, ambiente de trabalho, tudo isso é muito importante? Olha, eu resumiria isso tudo numa palavrinha: amor. O amor é essencial, né? O amor é que vai fazer com que ela lute, para que ela tenha forças para seguir tomando os medicamentos, né? Que às vezes são tão pesados, né, Alexandre? A quimioterapia, às vezes, ela é violenta, né? Então, a pessoa realmente assim, tem que ter um suporte de amor muito grande para ela continuar e acreditar. Né? Então, acho isso. Bom, normalmente as pessoas se perguntam, por que o câncer? Quais são as causas? O senhor dizia que o câncer não é uma doença, é uma situação.
é um conjunto de fatores. Mas se a gente pudesse pensar em algumas causas, por exemplo, hábitos saudáveis de vida podem, vamos dizer assim, retardar o aparecimento da doença ou até evitar que a doença surja. Quais são as principais causas do câncer? Vai depender do câncer, logicamente, né? Existem cânceres que existe hoje na literatura uma causa muito bem definida. Tá? Os cânceres de cabeça e pescoço, língua, garganta, laringe, são cânceres causados por 3 agentes que têm uma determinação muito grande. Álcool, o fumo, o sinergismo do álcool e o fumo, e crescendo cada vez mais o HPV, que é uma doença sexualmente transmissível, para carcinoma de orofaringe. Tá? Então, existem cânceres que têm uma causa bem definida. Tá? Câncer de colo uterino, como eu já falei, de canal anal. Existe o fator hereditário também, que contribui, né, para o desenvolvimento do câncer. Tá. Agora, doutor Sérgio, quando a gente fala em causa, de fato, a coisa não é matemática assim mesmo, porque a doença é uma situação, né? Nessa campanha do Outubro Rosa, que tipo de eventos normalmente são programados, são realizados? Olha, na verdade, tem tido muitos debates como este que está acontecendo aqui agora, e eu acho isso muito importante, porque justamente a gente conversar sobre o assunto, informar a população, a gente observa assim que as pessoas são mal informadas do que é necessário fazer para ter saúde, né? Na verdade, a saúde não vem gratuitamente, você tem que investir na sua saúde para você ter saúde. Né? Então, você tem que batalhar para continuar tendo saúde. E quando a gente está falando aqui de hábitos saudáveis, então, no que diz respeito ao Outubro Rosa, é a mulher se cuidar, a mulher realizar periodicamente a mamografia. Né? É importante ela realizar o autoexame, sim, é importante. Quando ela for ao médico, é importante que o médico examine as mamas dela. A gente vê assim, a quantidade de mulheres que comparecem ao médico de saúde da família e não têm as mamas examinadas. Nós não entendemos por quê. Então, faz parte do exame do corpo da pessoa examinar as mamas. E essa questão da mamografia, que tem sido muito facilitada, nós conseguimos agora que as mulheres não tenham que marcar uma consulta para ter o pedido da mamografia. Isso nós tivemos o apoio do Conselho Regional de Medicina e isso é um avanço aqui em Minas. Por quê? Porque justamente, às vezes, a consulta ela é valiosa, ela é difícil de você conseguir. Na verdade, nós queremos que as mulheres todas façam mamografia. Então, nós conseguimos dissociar isso. Então, elas pegam o pedido, realizam a mamografia e depois voltam. As que têm a mamografia alterada retornam ao médico para uma avaliação adequada. Ok, vamos descansar um pouquinho, tomar uma água. Nós voltamos já, logo após o intervalo. Aproveite para participar conosco. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate TV. Voltamos daqui a pouco. Câncer é o tema do programa de hoje. Você cuida da saúde, da alimentação? Então mande seu comentário pelo nosso e-mail. Melhor se você ligar, 3209-0115. Para você que está chegando agora, participam conosco o oncologista da Oncomed BH e da Polícia Militar, Alexandre Chiari, a coordenadora do Grupo de Assistência aos Portadores de Câncer, Márcia Virgili, e o coordenador do Programa Estadual de Combate ao Câncer do Colo de Útero e Mama, Sérgio Bicalho. Bom, já começa aqui com a participação do público. A Marileia Chaves diz o seguinte: equilíbrio emocional, mental e, sobretudo, assumir a doença, fazendo uso do tratamento mais eficaz. Muita fé e compartilhamento da doença com familiares e amigos. É muito difícil, mas eu conheço bem o que é isso. Comentários, Márcia. É isso mesmo, buscar o equilíbrio emocional, mental, a fé, partilhar com os amigos. Sim, assim. Isso é extremamente importante, né?
tentar esse equilíbrio, né? Procurar o que faz bem, o que faz bem à própria pessoa, e isso daí é subjetivo, né? Cada um vai procurar o que faz bem, que seja a fé, que seja o exercício físico, que seja os amigos, né? Mas tem que procurar o que faz bem à própria pessoa. Ou seja, a pessoa não pode desistir, ela tem que lutar. Sim, é a vida dela, né? Mas acontece casos em que a pessoa vai lutando, se cansa e se entrega. E você não está ali, ó. Eu acredito que eles ficam, em certos momentos, eles ficam cansados, né? Desestimulados, sim. Mas eu acho que a força da vida fala mais alto. Sim, doutor Alexandre. O senhor quer comentar? Sim, eu acho que hoje, com a melhora, né, na eficácia do tratamento do câncer, o oncologista clínico ele lidar com vários tipos de tumor e com a evolução de doenças completamente diferentes. Então, assim, o paciente, ele geralmente, quando ele recebe, ele tem um feedback em termos de resultado de tratamento. Quando o resultado começa a dar certo e ele confia naquilo, ele está focado no tratamento, geralmente ele tem uma evolução bem tranquila e consegue trabalhar isso bem, sabe? Ok, bom, queria agradecer a participação da Marileia Chaves, mandando um fraterno abraço. Tenho aqui também a participação do Raimundo do Carmo. Câncer, temido pelas gerações. Doença que, em muitos casos, pela exímia atualização dos profissionais, sobretudo da medicina, pode ser prevenido e sanado. Bom, acho que está dentro do contexto que a gente está compartilhando aqui. Bom, Raimundo Carmo, obrigado pela participação, fraterno abraço. O Rogers Igor diz o seguinte, pergunta, o câncer está ligado à hereditariedade? Bom, já que o senhor falou, doutor Alexandre, se quiser resumir para ele a resposta de antes. De uma forma global, 10% dos cânceres são de origem hereditária. A grande parte, a grande maioria, é multicausal, existem várias causas, não é uma, não tem como ser simplista em relação a isso, mas o câncer ser causado de forma hereditária, como, por exemplo, eu vou citar exemplos, retinoblastoma, alguns tipos de câncer de intestino grosso, que são causados por polipose adenomatosa familiar, que são doenças hereditárias, mas isso é uma minoria, 10%. A grande parte dos cânceres são causados por fatores externos. Ok, é isso aí, Rogers Igor. Fraterno abraço para você e para toda a equipe do Horizonte Debate. Bom, queria lembrar aqui também que algumas cidades de outros estados estão nos acompanhando. A cidade de Lauro de Freitas e Teixeira de Freitas, na Bahia, Aracruz e Colatina, no Espírito Santo. Irmãos, fraterno abraço. Doutor Sérgio, qual que é a expectativa, talvez não sei em números, né, mas a da conscientização de mulheres a partir da campanha Outubro Rosa, que venham a procurar para fazer a mamografia, acompanhamento, exames? Existe uma expectativa? Esse número vai aumentar? Aumenta muito. Esse mês, todo esse movimento de mídia que a gente faz, as propagandas, né, as atividades, eu aproveito para lembrar dos caminhões de mamografia que estão percorrendo o estado. Na verdade, nós vivemos num estado-país, né? Minas tem 853 municípios, né? E, então, uma das grandes dificuldades que nós temos é como oferecer saúde em todos esses pequenos municípios. No que diz respeito à prevenção do câncer de mama, como prevenir, como oferecer mamografia. Então, uma grande iniciativa da Secretaria de Estado, do nosso secretário de Estado de Saúde, foi justamente alugar caminhões com mamógrafos móveis que estão percorrendo todas as pequenas cidades do interior. Então, a gente vê fotos marcantes, os caminhões atravessando de balsa o Rio São Francisco para chegar nas pequenas cidades. A cidade de Salto da Divisa, que fica no extremo nordeste, na divisa com o estado da Bahia, o caminhão chegando em Salto da Divisa. Então, são notícias modificadoras da realidade, fatos marcantes, que realmente nos deixam animados com a campanha. Que interessante. Agora, por outro lado, os dois, doutor Sérgio e Alexandre, por outro lado, há notícias de que, às vezes, o acompanhamento, o tratamento no SUS é ainda muito lento. É assim mesmo, doutor Alexandre? Infelizmente, ainda deixa a desejar
principalmente em relação a exames mais caros. Tá? Quando é pedido tomografia ou há necessidade de ressonância, de um exame que é muito frequente para o oncologista, que se chama imunistoquímica, teoricamente todos esses exames são acessíveis no Sistema Único de Saúde, mas na prática a gente vê uma dificuldade muito grande, principalmente em termos de tempo para a realização desses exames. E o câncer não espera, né? A célula se multiplica, o tumor aumenta. Sim, Mas doutor Sérgio. eu acho que é interessante esse debate. O mais importante é a notícia que nós damos para a população é que nós estamos cientes disso e a Secretaria de Estado tem feito grandes esforços para realmente acelerar oferecer alta tecnologia nos hospitais de câncer do interior. Então, tem sido feito realmente muitos investimentos no que diz respeito, por exemplo, ao câncer de mama. A paciente não espera. Se essa paciente realmente está com câncer de mama, essa paciente, ela, diante do programa mineiro, ela tem um livre acesso, ela pode entrar em contato com a nossa coordenação na Secretaria de Estado, que ela vai ter o telefone dos hospitais de câncer, ela vai ligar, se identificar e ela tem um livre acesso ao tratamento assim, imediato. Ok. Bom, vamos ouvir a Márcia mais um pouquinho. Márcia, às vezes algumas pessoas perdem a autoestima, porque o tratamento é meio agressivo. As mulheres, sobretudo, têm medo da queda de cabelos. Como que tem sido isso lá no seu grupo? A questão da imagem corporal, ela afeta muito, né? A pessoa, não só mulher como homem, né? Isso daí é trabalhado tanto nos atendimentos individuais, como também a gente trabalha, por exemplo, a gente faz oficinas de peruca, oficinas de chapéus, e daí a gente vai trabalhando essa imagem e a vaidade de cada uma, para ver com que elas consigam lidar com esse momento, né, com essa diferença. Ou seja, aí. tudo isso ajuda a pessoa a elaborar e reunir energias para combater a doença, né? Sim, é uma outra maneira de ver, né, a sua própria imagem. Ok, tá certo. Bom, doutor Alexandre, normalmente se diz que a prevenção é a melhor forma de combater uma doença. Bom, com relação ao câncer, há fatores de risco que a pessoa pode evitar. Quais os principais fatores de risco que a população deveria evitar? Nós chamamos isso de prevenção primária, mudanças de hábito de vida. Eu acredito que se mudássemos alguns hábitos, a porcentagem de câncer cairia de forma significativa. Isso eu não tenho dúvida. Existem hábitos como o tabagismo. O tabagismo é o grande vilão, né? Se a gente hoje for avaliar quais são os possíveis, né, cânceres que o tabaco causa, a gente vai enumerar cabeça, pescoço, esôfago, câncer de pulmão nem se fala. 90% dos cânceres de pulmão são causados pelo fumo. O câncer de bexiga tem uma relação estreita com o tabagismo. Então, assim, a gente retirando alguns fatores de risco, a gente reduziria com certeza uma grande parte da ocorrência de câncer. Álcool, né? A outra que tem muita relação, que o Sérgio já comentou, é manter o peso dentro do normal, né? O índice de massa corporal, ele é fundamental que esteja normal, e para isso é necessário uma dieta adequada, atividade física regular. Tá? Então, eu coloco esses itens como os mais importantes. O álcool, o fumo, a atividade física fundamental, peso. E a outra são as doenças que são sexualmente transmissíveis. Tá? O HPV também, ele tem uma relação muito forte com câncer e a necessidade de se trabalhar isso. Agora, recentemente eu vi uma notícia na internet, não sei, vamos dizer assim, da credibilidade, dizendo que o principal tipo de câncer no Brasil hoje já está sendo câncer de pele. Então, a exposição ao sol também é um fator de risco a ser evitado? O câncer de pele sem dúvida nenhuma disparado. Tá? É 130 mil novos casos por ano. Tá? E o câncer de pele, ele é também combatido com prevenção primária, evitar o sol entre 10 da manhã e 4 horas da tarde, usar protetor solar, óculos escuros, né? Tomar todas as cautelas para evitar a exposição acentuada. Ok, doutor Sérgio, por favor. Queria lembrar o vírus HPV, que agora que pode ser prevenido com a vacina, né? Então, a vacina é foi uma grande aquisição. A partir de janeiro,
de 2014, ela vai ser distribuída nas escolas. As meninas, a partir de 9, 10 anos, vão ser vacinadas contra HPV. O HPV causa uma série de cânceres, câncer da orofaringe, câncer anal, verrugas genitais, câncer do colo do útero. Então, isso é uma grande conquista. A vacina surgiu no mundo em 2008, 2009. Então, nós estamos aí com um atraso de 4 anos. Ela custa cara, o custo é alto, mas já estará disponível ano que vem para a nossa população. Ok. Bom, o Horizonte Debate vai descansar um pouquinho, vamos tomar uma água, mas a gente volta já já. Enquanto isso, aproveite e participe conosco. Até daqui a pouco. Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre o câncer. Bom, no final agora, nesse último bloco, queria colocar uma questão. Quais as principais formas de tratamento e chances de cura para o câncer? Os dois mestres, por favor, começando com o Dr. Sérgio. Bom, na verdade, o tratamento, são 3 tipos de tratamento para quase todos os tipos de câncer, né? O tratamento cirúrgico, quimioterápico e radioterápico, né? São 3 equipes distintas que conversam entre si, mas é interessante, a paciente tem que ter a ciência disso. É preciso o cirurgião agir, retirar o tumor, em seguida o oncologista atuar, combatendo a doença de uma forma sistêmica e o radioterapeuta, com a radioterapia, focando o local que foi retirado. Então, as 3 equipes interagindo, permitindo realmente um tratamento completo e curando a paciente. Sim, doutor. O tratamento ele é multidisciplinar e vai depender realmente de qual é o câncer e de que estágio o câncer está. Quando a doença é localizada, o tratamento do câncer localizado é com cirurgia ou radioterapia ou os dois. Tá? O tratamento sistêmico, a quimioterapia, porque o tratamento sistêmico não é só a quimioterapia. Existem outros tratamentos, como o tratamento hormonal, que é antigo, né? No câncer de mama é utilizado o tratamento hormonal de forma corrente há muitos anos e bastante eficaz para um grupo de pacientes. Então, o tratamento ele vai depender de qual é o câncer e que estágio que está. Mas, sem dúvida nenhuma, é fundamental a combinação, a parceria, né? Porque o tratamento ele é multidisciplinar. Agora, o tratamento é multidisciplinar e é também agressivo ainda, bastante agressivo. Como que deve ser a alimentação da pessoa que está em tratamento, por exemplo, quimioterápico? Ele é muito menos agressivo do que já foi. Tá. As cirurgias são menos agressivas, tá? O tratamento sistêmico também tem evoluído, não existe a quimioterapia, existem diversas quimioterapias, né, que são medicamentos que agem na célula, e existem vários tipos de quimioterápico, não existe um quimioterápico. Para uma única doença, existem várias quimioterapias. A dieta, ela tem que ser como é para a pessoa saudável. Não existe nenhum mistério, ela tem que ser individualizada. Logicamente, cada paciente ele tem a sua individualidade e vai requerer uma dieta diferenciada ou outra, mas tem que ser feito uma avaliação pessoal. Tá. Então, não existe uma receita milagrosa, não existe uma dieta específica e nem uma busca desenfreada. O chá verde, o suco verde, ok. Não, é muito bom dizer isso. Sim, Márcia, por favor. Eu queria perguntar, porque a nossa nutricionista ela indica muitos suplementos também durante o tratamento. Né? Às vezes é necessário, Vitaminas. Não é? Vitaminas. E a pessoa está mais debilitada, seria por isso? Não só por isso. Existem alguns estudos não com nível de evidência muito elevado, mas que mostram reduções de alguns tipos de câncer com algum tratamento, alguma reposição de vitamina, geralmente vitamina D, ácido fólico. Tá? Existem os polivitamínicos, alguns estudos também com polivitamínico, mas nada muito com nível de evidência muito grande. Mas para ganhar peso, quando há muita perda de peso? A vitamina não para ganho de peso, a vitamina mais em relação à redução
de efeitos colaterais ou de problemas relacionados ao próprio tratamento. Tá? Ok, já que a Márcia se manifestou, o uso de alguns remédios também pode ajudar a pessoa no equilíbrio, por exemplo, antidepressivos, ansiolíticos. Sim, ajuda muito. Principalmente tem muitos pacientes que não conseguem dormir à noite. Né? O ansiolítico ele é essencial. Né? O antidepressivo também é muito importante, né? Até mesmo para enfrentar essa situação. Né? É lógico que nem eu falo com eles, não vai curar, mas vai aliviar a situação e vai dar força aí para enfrentar. Ok. Bom, eu queria aproveitar aqui para mandar um abraço para Andréia Ferreira, Jéssica Nayara, Lúcia Souza, Padre João Ribeiro, que participaram pelo Facebook. E tenho aqui uma pergunta. Por que nessa campanha Outubro Rosa, a mamografia só vai até aos 69 anos? É a Mercedes que pergunta, doutor Sérgio. É assim mesmo? Só até os 69 anos? Olha, a pergunta é muito boa. Na verdade, a gente tem que restringir uma faixa etária em que a incidência da doença costuma ser maior. Então, ampliamos agora a faixa etária dos 40 aos 69 anos. Agora, é importante deixar claro que qualquer mulher pode e deve realizar a mamografia, mesmo fora dessa faixa etária, porém, fora da faixa etária, ela tem que passar primeiro por uma consulta médica, o médico irá avaliá-la e fornecer o pedido. Dentro dessa faixa etária, ela não precisa, como eu já falei, ela não precisa da consulta. É uma prioridade, né? Exatamente. Ok, Mercedes, obrigado pela sua participação. Uma senhora, uma mulher que não quis se identificar, uma irmã, obrigado pela participação, ela pergunta, a relação sexual para pessoas com mais de 70 anos pode levar ao câncer? Tem alguma relação, doutor Alexandre? A relação sexual, ela pode promover, pode ajudar a acontecer o câncer de colo uterino, porém esse processo não é um processo imediato, não é uma doença contraída numa relação sexual não protegida, mas a ação do HPV no colo uterino por um tempo muito prolongado é que causa o início do desenvolvimento da doença. A doença ela não inicia de uma forma abrupta. Depois o câncer de colo de útero tem a ver também com a idade? Pessoas mais jovens podem desenvolver? Não, o câncer de colo uterino ele tem uma relação muito forte com o início de atividade sexual precoce, tá? Com múltiplos parceiros e geralmente o câncer de colo uterino tem a sua incidência numa faixa de idade um pouco mais avançado, mais jovem. Ok, doutor Eu só Sérgio. queria complementar uma coisa interessante, é que a mulher, depois que ela passa dos 50, 55 anos, que ela entra na menopausa, diminui o acesso dela aos postos de saúde, aos médicos. Então, quer dizer, uma parcela significativa da população nessa faixa etária não procura mais os métodos de prevenção. Então, a mulher jovem, se acomoda um pouco. A paciente jovem, engravida, então ela tem aquela motivação de ir ao médico, faz o seu check-up de forma periódica. A mulher, depois dos 55, ela já não vai, 60 anos. Então, realmente, assim, esse debate é muito importante para a gente chamar a atenção dessa população, dessa faixa etária, que realmente continua investindo nos métodos de prevenção de doenças. Ok, tem aqui ainda a participação do Enésio de Santa Luzia. Ele pergunta, existe algum exame de sangue que possa detectar o câncer, doutor Sérgio? Um exame de sangue? Na verdade, a gente estava falando sobre isso, né? É uma pergunta, assim, complexa. Existem alguns testes específicos ou para alguns tipos de câncer, né? O que eu vejo é que, atualmente, assim, algum exame de sangue pode te ajudar a fechar um diagnóstico, não determinar. Mas a ciência está avançando muito nas análises das alterações cromossômicas, alterações genéticas, né, que são avaliadas por amostras de sangue. O que ocorre é que, hoje em dia, esses testes realmente têm um custo absurdo. Foi o teste que, por exemplo, que a Angelina Jolie fez nos Estados Unidos. Que a levou a retirar a... Exatamente. Foi um teste, uma alteração genética feita no sangue. Ocorre que o custo é muito alto, então ainda não está disponível para a população como deveria estar. Ok, Enésio, obrigado pela participação. Fraterno abraço, meu irmão.
Bom, o senhor falou, doutor Alexandre, que os tratamentos na atualidade evoluíram muito. O senhor poderia precisar, assim, em que eles evoluíram? Não existe mais a quimioterapia, mas as quimioterapias. Porque isso acho que dá esperança para os nossos telespectadores. A quimioterapia, eu preciso falar isso várias vezes, eu acho que é uma coisa tão importante, porque é uma coisa que geralmente as pessoas têm muita dúvida. Existem vários quimioterápicos, existem doenças, como o linfoma, por exemplo, que é curável desde a década de 60, 70, é um câncer, e que é curável com quimioterapia, mesmo com acometimento de várias áreas do corpo, com doença disseminada. Durante a última década, houve uma evolução muito grande nos ditos agentes-alvo. Hoje existem passos moleculares bem definidos e bem estudados que são responsáveis pela gênese do câncer. E hoje existem alguns medicamentos que agem exatamente em um passo, tá? E tem menos efeito colateral e tem uma efetividade maior. O fato é que há uma evolução muito importante, tá? Uma evolução clara, evidente na literatura, né? Para a gente ter uma ideia, na década de 50, no século passado, apenas 5% dos pacientes viviam 5 anos com câncer. Hoje, mais de 50% dos pacientes vivem mais de 5 anos. Então, há uma evolução evidente, há muito mais medicamentos, medicamentos mais efetivos, menos tóxicos, e os pacientes estão tendo vida mais prolongada, com uma qualidade de vida, que isso é fundamental, muito melhor do que antigamente. Não, que coisa boa, boas notícias. Márcia, última pergunta. Como devolver a esperança de vida para um paciente com câncer? Acho que a palavra não seria devolver, mas provocar. Ok. Né? Porque eu acho que é justamente isso, é provocar essa esperança, o desejo de vida, porque está ali. Né? Talvez no diagnóstico a pessoa esquece ou se sente abalada, né? Mas é provocar esse desejo pela vida mesmo. Quais são as principais queixas que eles apresentam lá no grupo? Eles queixam muito das questões mais familiares, mais de abandono, tem muita questão de abandono, tem muita questão de preconceito, né? Principalmente no grupo são pessoas mais carentes, então eles enfrentam o dia a dia aí, né? Do dureza, ônibus, do metrô, e é muito complicado para eles. Ok, meus amigos, doutor Alexandre, doutor Sérgio, Márcia, muitíssimo obrigado pela participação e voltem outras vezes. Agradeço. Antes de me despedir de você, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte. Este nosso dever de compromisso, de fidelidade para com a Igreja Católica. Ajude a igreja que está em Belo Horizonte a construir a Casa do Povo de Deus. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. Nosso endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Outro jeito de nos acompanhar é pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você. Fraterno abraço.